Beijinhos e abraços para todos. Hoje queria falar aqui em 4 campeões de xadrez mundiais, ahm, dos muitos que já houveram, mas 4 jogadores que, na minha ótica, que já não estão no ativo, portanto, não vale a pena aqui falar do Carlsen. Este que aqui está à frente é o cubano, que costuma ver. Este foi um jogador que jogou, teve o auge da sua carreira há 100 anos atrás. Chamava-se José Raul Capablanca. Este gajo era um jogador de xadrez que vocês não estão a ver o filme. Ele, para perder um jogo, era assim qualquer coisa de transcendental. Era um grande mulherengo. Aliás, se repararem, o gajo tem assim uma figura hollywoodesca. Os homens há 100 anos atrás, a ideia que eu tenho é que até se apresentavam melhor, tinham mais pinta. E este José Capablanca gostava tanto de xadrez, ou melhor, gostava mais de mulheres do que xadrez. Só tinha um talento nato. E ele ganha o título ao Emanuel Lasker, que foi o jogador que teve mais anos o título de campeão de xadrez na mão. Porque também não havia tantos torneios como há hoje. O Emanuel Lasker teve 27 anos com o sceptre na mão e depois perdeu aqui para o Capablanca. Este Capablanca fica marcado por muitas vitórias e por um azedume que tinha muito grande com um russo que era o... já vos digo o nome. Mas o maior escândalo daqui do Capablanca é ele quando está a jogar um torneio mundial na Argentina. Claro, os torneios têm dias de folga e o Capablanca, que era um mulherengo de primeira apanha, enrolou-se com uma bailarina lá de um cabaré ao Kansas. E então ele perde um jogo no torneio, numa das partidas do torneio, em que ele está a jogar, está em vantagem, logo no início do jogo, conseguiu uma grande vantagem sobre o Emanuel Lasker. E de repente, quem é que entra também para assistir para a plateia o jogo? A amante dele, a tal fulana dançarina. E do outro lado estava a mulher dele com os filhos. Dizem que o Capablanca ficou tão perturbado que deu um cavalo de borla ao oponente e perdeu a partida, claro, como é óbvio. Foi um jogador, está entre os melhores jogadores do mundo. À época este jogador perder um jogo era qualquer coisa era para ser falado. Vamos passar ao jogador seguinte. Este é o é o Kasparov. Garry Kasparov. Portanto, o Kasparov, desde que pendurou as chuteiras, quem é que foi campeão? Depois ele perdeu o título para o Kramnik. O Kramnik perde o título para o Anand perde para o Carlsen e depois o Carlsen não perde para ninguém, deixa de participar. Entretanto, jogou com Sergei Karyakin, um grande jogador russo, ainda hoje é. Ganhou por um pelo público. A seguir defrontou o Fabiano Caruana, que ainda está no ativo também, um grande jogador, um dos melhores jogadores do mundo. Em 12 partidas empataram 12-12 e o Carlsen ganhou-lhe no tie-break. Depois enfrentou o Jan Nepomniachtchi, russo, e não o venceu, passou por cima dele. Depois tinha que voltar a encontrá-lo passado no ano a seguir. Ele não quis jogar mais o Carlsen. Bom, o Kasparov. O Kasparov é daqueles jogadores que enfrentou este jogador que aqui está, que eu tenho como meu jogador modelo, que é o Anatoly Karpov. Nos anos 80, o Kasparov enfrentou o Karpov
Porque o Karpov ganhou um título em 72, que tinha jogado contra um jogador que é o Bobby Fischer, que para todos é o melhor jogador de xadrez de sempre. E o Fischer não apareceu. Aqui o Karpov ganhou o campeonato por WO, que quer dizer em inglês Without Opponent, e esteve 3 anos a desfrutar, porque na altura o vencedor de um campeonato de xadrez depois estava 3 anos em pleno gozo de férias. Depois jogou em 78 com o Viktor Korchnoi, que também venceu, em 81 também, e depois em 83, em 84 aparece o Karpov, o Kasparov. Kasparov este, que quando enfrentou aqui o meu amigo o Karpov, estava a perder 5-0 à melhor de 6 partidas. E o Karpov, quando comecei a ouvir falar no Karpov, foi por literatura. Falava-se no jovem soviético, Anatoly Karpov, que era um jogador poderosíssimo e ainda era júnior. Lembro que esta foi a primeira vez que vi a foto dele. A primeira vez que vi o Karpov foi nesta foto, num livro na altura que comprei. Já tinha um livro do Bobby Fischer, que era As Minhas 60 Melhores Partidas, entre outros livros. E comprei um livro dele e fiquei a conhecer o Karpov. Entretanto, o Karpov, claro que aqui o Kasparov já está com uma imagem de 60 anos na altura, porque o Karpov, quando enfrenta o Kasparov, o Karpov já tinha 33 anos e o Kasparov tinha 22. Até hoje o campeão do mundo mais jovem. E porquê que, na minha ótica, o Karpov perde para ele? Este jogador Karpov é a minha inspiração de xadrez. Gosto da forma do jogo dele. Não é aquele jogador que entra a matar. É um jogador muito tático. Até lhe chamavam que ele utilizava a técnica da jiboia, ou seja, ia apertando o jogo ao adversário, tipo, fazia-lhe ali um enredo. E o jogador, quando reparava, nem podia inventar peças, nem tinha para onde jogar. O Karpov também muito bom em finais. E quando perde para este cavalheiro, o Kasparov está a perder 5-0. Só faltava uma partida para este Karpov vencer o título. E é como diz o Karpov, se lhe deu 6-0, nunca mais tinha ouvido falar no Kasparov. Só que o torneio foi muito longo, houve muitos empates, e este Karpov até chegou a perder 10 quilos, 10 ou mais quilos. E então, entretanto, o Kasparov fez o 5-1, o 5-2, o 5-3 e esteve quase a levar o 6-3. Só que a Federação Internacional de Xadrez resolveu suspender o torneio porque o Karpov não estava em condições físicas. Ou seja, a maior debilidade deste jogador de xadrez, que a jogar não emite qualquer expressão, qualquer sentimento. Mesmo que cometa um erro grosseiro, a cor, a forma de olhar para o tabuleiro, nunca é diferente como se tivesse para ganhar. Era chamado Wise Karpov. Era um autêntico iceberg. E então, depois o torneio volta-se a repetir e o Karpov tem outra vez o jogo na mão. Bastava um empate para eliminar este gajo, que eu não gosto, nunca gostei do Kasparov, confesso. E também por debilidades físicas, porque mentalmente ninguém passava o Karpov. E ele volta a cair. E depois o Karpov é um economista. Depois também preparou-se muito mal para este torneio porque tinha trabalho e em condições normais o Karpov partiu o Kasparov ao meio e deitava os cestos papéis. Mas tinha uma saúde mais frágil e repare, no torneio de xadrez, ao fim de 7 meses, com empates e não sei o quê, a ganhar 5-0, quando era a melhor de 6, bem, se o Kasparov leva 6-0, é como ele diz, hoje não sabia falar no Kasparov. E perdeu. E depois, em 92,
o Kasparov é, é, é considerado campeão mundial, muito bem, e depois tem que enfrentar em 92 novamente o Karpov. O Karpov vai para o torneio de candidatos e passou por cima dos candidatos como se fosse um trator. Este Karpov tinha que ter enfrentado em 72 em Reykjavik, que é a capital da Islândia, aqui o Bobby Fischer. O Bobby Fischer era um jogador americano que nasceu em Chicago. Aos 15 anos já era GM, grão-mestre. A seguir, quem bateu o recorde do Fischer em termos... Ele foi grão-mestre aos 15 anos. Depois quem o bateu foi a Judith Polgar, que será a Bobby Fischer do xadrez feminino. Este Bobby Fischer desafiou a União Soviética. Foi, para já, o primeiro e único americano campeão do mundo de xadrez. Mas o Fischer era um gajo muito complicado. Era um indivíduo alto, assim, bonitão, com um aspecto também oleodesco, não mulherengo, só via xadrez. O Fischer sabia xadrez. Foi 5 ou mais vezes campeão dos Estados Unidos. Derrotou todos aqueles jogadores americanos que se achavam bons. Fez deles jogar de sapato e ele era um catraio. Aos 15 anos, já contei isso num post, meteu-se num avião e foi para Moscou. Havia lá um clube muito forte, onde paravam os melhores jogadores de xadrez da União Soviética, porque a União Soviética, na altura, apanhava todos os países circundantes. Por exemplo, o Kasparov, não é russo. Ele nasceu em Baku, no Azerbaijão, mas como estava debaixo da pata da União Soviética, passa para ser soviético. Eu até acho que ele tem complexos em ser do Azerbaijão. Este não, é que o Karpov é mesmo um russo e amigo do Putin. Embora sei que não concorda com as políticas do Putin. Mas aqui o Bobby Fischer, que no fundo é meu ídolo, mas o estilo de jogo dele não é o meu estilo, porque não se identifica com a minha pessoa. O Fischer é um jogador, foi um jogador muito agressivo, um jogador que ele sentava-se diante dos adversários, eles estavam derrotados mesmo. O Fischer foi o único jogador até hoje, e não acredito que este recorde poderá ser suplantado aqui mais um século. É o único jogador que ganhou 20 partidas seguidas imaginem os melhores 20 jogadores do mundo. O Fischer partiu-os todos. E então, só que o Fischer era muito conflituoso. Queria tudo à maneira dele. Desculpa, mas estou aqui quase a dormir. E então em Reykjavik, ele foi ao Campeonato do Mundo porque o presidente Nixon, à época era o presidente Nixon nos Estados Unidos, telefonou e pediu-lhe por todas as alminhas para ele participar no torneio, porque para as boas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética à época de Brezhnev. E o Fischer lá foi, no primeiro jogo perdeu. O segundo jogo do torneio perde por falta de competência. Este Fischer era maluco. E o oponente era um campeoníssimo soviético chamado Boris Spassky. Só que no torneio de candidatos, portanto, quando há um campeão do mundo, antes há um torneio de candidatos para ver quem é que vai defrontar o atual campeão do mundo. E então quem é que o Fischer apanha? Os melhores jogadores, os dois melhores jogadores também do mundo, que era o Bent Larsen e o Ismailov. Quando se ganha no torneio de candidatos é sempre assim por um ponto e meio, e um ponto e meio já é quase uma goleada. Perdão, era o Smyslov e o Bent Larsen. O Bent Larsen até dizia que era melhor que o Fischer. E estava convencido que ganhava o torneio de candidatos para ir defrontar o Boris Spassky. O Fischer deu 6-0 ao Bent Larsen e 6-0 ao Smyslov. Aliás, o Larsen, a partir daí, nunca mais jogou xadrez. Jogou mais um ano para não parecer mal e desistiu. Nunca pensava... Porque ele ganhou algumas vezes o Bobby Fischer em torneios internacionais que se encontravam por aí, mas nunca pensou num torneio de candidatos que o Fischer lhe fosse dar 6 secos.
E o Smyslov, a mesma coisa, que eram grandes jogadores, tão bons quase como a Fischer. Não eram tão bons. Eram parecidos, mas não eram. E então o Fischer tinha em 72 que defrontar aqui o Karpov. Pá, sinceramente, conhecendo o jogo dos dois, o Karpov é muito modesto. Uma coisa importante ao Karpov, se ele tivesse jogado com o Fischer, o que é que teria acontecido? E o Karpov diz que tinha 40% de probabilidades de ganhar. Eu não acho. Eu acho que o Karpov, se enfrentasse o Fischer, era capaz de o ter vencido. Claro que isto é aquela dúvida que vai ficar sempre para o mundo, como é que teria ficado o Fischer com o Karpov, a não ser, porque o Fischer era um homem pai, que quase com 1,90 m, era daqueles que fazia piscina, jogava ping-pong, estava dentro da piscina o mais tempo possível debaixo d'água até quase morrer afogado. Hum, praticava, na época, acho que era o único xadrezista que praticava desporto, porque percebia que essa história de uma mente sã em corpo são é uma tanga, não é? Quando a mente não está sã, o corpo também não está, ou vice-versa. O Fischer já pensava diferente. E então, e foi assim que este cavalheiro derrotou o Karpov, porque o Karpov, estava a falar de um homem de aspecto frágil, de um homem, sei lá, com 1,77 m, 78 magro. Hoje está gordo, mas na altura era simpático, sempre super educado. Ganhasse ou perdesse, aquele homem tinha sempre o mesmo semblante. E depois tinha um jogo extraordinário. Tinha um jogo de que fazia eles chamavam, nunca percebi, mas bem, a técnica da jiboia que sufocava o adversário. O Fischer, quando se sentava diante de algum oponente, no caso do Mikhail Tal, que também foi um campeão de xadrez, de que eles foram muito amigos, o Fischer assustava logo. E o Fischer jogava sempre peão de rei E4. Sempre E4. E quando jogava a pretas, era sempre com a siciliana, Nasdorf, que é justamente aquela partida que eu jogo com pretas e que muitas alegrias me traz. A gente diz, opá, mas no Campeonato do Mundo ele variou, fez uns gambitos de dama, chegou a jogar um gambito de rei, mas por norma o Fischer agarrou-se muito àquelas aberturas, então o tal que a equipa ganha não muda, né? Perdão. E então, o Karpov, na minha ótica, o Karpov tem um recorde. Foi o único jogador que depois perdeu o título mundial. Quando um jogador perde o título mundial, nunca mais volta. Pode andar ali pronto, pode obter uma boa pontuação, ir ao torneio de candidatos, mas nem tem moral, não consegue ganhar. O Karpov não. O Karpov perdeu com o Kasparov, voltou lá, passou por cima dos candidatos como se fosse um trator e voltou a enfrentá-lo. E perdeu por meio ponto. E perdeu por uma jogada que ele não viu. Como disse um dos treinadores, ele não andava a preparar-se bem para o torneio porque, em virtude da profissão, que ele era um doutorado em economia. Para mim, o melhor jogador do mundo será o Fischer, sem dúvidas. O Fischer foi daqueles que nem sabia quem era o pai. A mãe do Fischer era assim uma ativista, hoje seria uma mulher do Bloco de Esquerda, do LGBT, assim uma gaja muito maluca, que fornicava com quase todos os gajos. E tanto é que o pai do Fischer é um físico húngaro, porque há aí um vídeo que mostra umas fotos, porque há aquela teoria de muitos pais do Fischer, mas quando vou buscar um físico húngaro, com que a mãe dele deve ter dado um grande cacete, é a cara chapada do Bobby Fischer. Portanto, o Fischer era um rapaz muito inteligente, nasceu em Brooklyn, numa zona muito pobre. A mãe nunca se importou com ele. Ele praticamente cresceu à balda. O Fischer, a infância dele, depois da escola, é os clubes de xadrez de Nova Iorque. Até que um dia, depois de Fischer ser campeão dos Estados Unidos, mete-se num avião e vai para Moscou, para aquele famoso clube de xadrez onde parava lá o Mikhail Tal, o Tigran Petrosian, pá, grandes jogadores, a elite.
Ele chegava lá, quero jogador, quero jogar blitz, partidas blitz, não era partidas as pensadas. Tanto é que tiveram que chamar o Tigran Petrosian para calmar o Fischer, que o Fischer era um puto com 15 anos, e depois estava sempre sob investigação do KGB, sob investigação da CIA, porque naquela altura estávamos na Guerra Fria, havia a suspeita que ele pudesse ser um espião americano, ou um espião russo, ou fazer contra-espionagem, quando o Fischer a única merda que queria era jogar xadrez, que era a paixão do gajo. O Fischer depois, quando enfrenta o Boris Spassky, que era o campeão à época, e um poderoso jogador, que depois fugiu para a França e pediu a dissidência. Portanto, foi um dissidente para a França e depois pediu a nacionalidade francesa. O mesmo aconteceu com Korchnoi, quando enfrentou o Karpov. O Korchnoi também tinha fugido para a Suíça e pediu a nacionalidade suíça. Naquela altura, quem é que não fugia dos comunistas da União Soviética, não é? Isto para dizer o quê? Este Bobby Fischer foi, na minha ótica, e para o mundo de xadrez. O Carlsen é um belíssimo jogador, é um bom finalista, mas o Carlsen é de outra época, é de uma época em que há muitos torneios, é uma época em que cresceu com computadores. O Bobby Fischer não, o computador do Bobby Fischer é a cabeça. E blocos de apontamentos, que vocês estão a ver o filme, assim, sebentas, tudo escrito à mão. O Bobby Fischer tinha nem sei qual é o que do Bobby Fischer, mas deve que ele a rolar para aí os 300 ou caras. Foi de facto o melhor jogador. Mas a jogar xadrez, aqui no meu caso, eu sou um Karpoviano. Gosto do jogo de xadrez do Karpov. É aquele jogo de xadrez que não entra a matar, joga doce-mão, é um jogador muito. Antes de chegar ao tático, é muito posicional. Depois cria a estratégia e depois daí parte para a tática. Foi muito bem formado na escola de xadrez Botivnik. O Botivnik foi um ex-campeão mundial de xadrez, fez uma escola onde fez 3 campeões do mundo. Fez o Kasparov, o Karpov e o Kramnik. Mas este Karpov, que nem gosto da cara dele, comparado com o Karpov, se apanha o Karpov. Se o Karpov tem assim um bocadinho mais de cabedal, não é cabedal, porque eu conheço gajos baixinhos que viram este mundo e o outro, mas se apanha um indivíduo com mais saúde física, não era mental, que mental tinha o Karpov. E depois uma coisa atrapalha a outra. O Karpov tinha sido campeão do mundo durante 20 anos. O mundo fica sempre na dúvida. Fizeram um estudo recente na Rússia. Se tivesse acontecido o match que não se chegou a realizar entre o Fischer e o Karpov, perguntaram aos russos quem é que eles acham que ia vencer. Todos foram unânimes a dizer que seria o Bobby Fischer. Eu tenho dias que acredito que fosse o Fischer, tenho outros dias que acredito que fosse o Karpov. Seria o Fischer, se calhar, pela mesma razão que foi o Karpov, porque o Fischer era um homem muito resiliente, de poder atlético muito grande, podia estar ali 2 anos ou 4 a jogar, com empates, vitórias, tudo ali, que o Karpov não tinha essa qualidade física. Daí ter perdido. Atenção, o Karpov, quando perde o título, já tinha ganho ao Fischer por WO, tinha ganho 2 vezes ao Korchnoi e não ganhou ao Karpov. O Karpov se leva ao 6-0, era a maior humilhação entre 2 campeões do mundo. Nunca nenhum campeão do mundo ganhou o outro por 6-0, meu Deus do céu. Quando se ganha por 1,5 ponto, era por 6 pontos. 6 pontos em xadrez não é uma vitória, é um adversário espancar o outro. E pronto, tive já conhecimento. Aqui o Raul Capablanca. Seria à época um Bobby Fischer também. Só que o Fischer não tinha interesse em mulheres, tanto é que o Fischer morreu sem mulher, sem filhos, sem nada. Este cubano, há 100 anos atrás, as mulheres babavam-se atrás do gajo. O gajo, sempre que não estava a jogar, estava enfiado num cabaré, a beber e ali todo agarrado àquelas fulanas. E a gente pensa, mas e o álcool não mexia com a cabeça do gajo? Nada, não mexia nada. E então
o Capablanca quando perdeu com o... Ai, também esqueceu do russo, pá, que lhe tirou o título. Tirou o título porque ele já andava todo, andava todo perdido com álcool e com mulheres. E pronto. Na altura, há 100 anos atrás, este gajo perdeu no jogo, as pessoas não acreditavam. Quanto mais perdeu um torneio de campeões do mundo. E pronto, é isso que eu vos queria dizer. Este gajo, pá, o Karpov. Aliás, o Karpov, é que o Kasparov, perdão. Já disse muitas vezes até que o Carlsen é uma mistura de Fischer com, com o Karpov. Eu acho que não. Acho que o Magnus Carlsen copia muito o jogo do Karpov. Porque é um estilo que toda a gente se apaixona. Porque é um jogo calmo, muito calculado, está sempre à espera do erro do adversário. Enquanto ele não erra, vai-se crescendo. E quando o outro quer começar a jogar xadrez, não tem hipótese, porque o Karpov também é muito bom nos finais. O Karpov, com uma vantagem no peão, ganha um jogo. Isso não é para todos. Ganha com uma vantagem no peão se o peão que ele tem vantagem estiver no sítio mais indicado. Se estiver no sítio foleiro, termina no empate. E pronto, para vos dizer o quê? Que todos estes jogadores que estou a falar, li livros de todos os quatro, e li mais até. Do Fischer tem o livro mais famoso dele, as minhas melhores 60 partidas. Eu também falo lá em derrotas que teve. Derrotas que ele se ri durante os comentários. Ele comenta os jogos dele nesse livro. Eu andei aqui a mostrar-vos. E então, o Capablanca era tão preguiçoso que nunca escreveu um livro de xadrez. Alguém escreveu por ele. E ele depois vendeu com os direitos de autor, porque ele nunca se para isso. Ele era um advogado, e era advogado, jogador de xadrez e mulherengo, inveterado. Ok, pessoal, espero que tenham gostado deste bocadinho de história. Nem sempre posso ser aqui. Eu te amo, meu Brasil. Este aqui foi os últimos jogos que eu fiz. É verdade. Exatamente, não foi aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Fiz aqui uma série de jogos, uma série de vitórias. Bom, mas eu comparado com estes jogadores que estou aqui a falar, eu nem existo, ok? O meu rating, o rating do Fischer em 72 era 2.900, não, perdão, 2.700 e tal. Do Carlsen, hoje, com tantos torneios nas pernas, é 2.800. Imagino o Fischer hoje. Não há pai para malucos. Se eu tivesse um rating feed, qual seria o meu? Opa, assim, a esmerar-me bem, papai, 1.000. 1.000, não, entre 900 e 1.000. Estes gajos todos com 3.000, imaginem. Não seria. Não, 3.000 não, porque está tudo na casa. Assim, até 2.500 é gem, passa logo a gema, é grão-mestre. Depois de 1.700 para cima, passa a super grande mestre. E só o Carlsen até 2.800, também acho que já teve o Caruana e desceu. E o Nakamura também já teve em Blitz. Portanto, são ratings que exigem muitos torneios, que só se ganha rating jogando. E no tempo do Fischer e do Karpov, havia poucos torneios. Havia um torneio de longe a longe. Mesmo que eles quisessem subir o rating, não podiam, porque não havia jogos para pontuar. E pronto, pessoal. Vou terminar este post deixando aqui o Fischer, porque de facto o Fischer foi monstruoso. Foi o Fischer que lançou o xadrez. Foi a partir da vitória de Bobby Fischer em 72, em Reykjavik, sobre Boris Spassky, que o mundo começou a olhar para o xadrez. Se alguém que foi o melhor de sempre, o Bobby Fischer, além de ter essa qualidade, derrotou a União Soviética e criou milhões de fãs espalhados pelo mundo nesta modalidade, que é engraçado, que é uma modalidade como outra qualquer, não tem nada especial. E o pessoal de xadrez, toda a gente deve, a paixão
tem pelo jogo a Bobby Fischer. Tá? Um abraço para todos, fiquem bem, shalom.